Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso segundo ciclo de palestras virtuais. Hoje teremos a primeira palestra desse segundo ciclo, que será proferida pela professora bacteriologista Rosa Mariano. O tema da palestra é Histórico da fitobacteriologia de plantas no Brasil. Com a palavra, a professora Rosa Mariano. Essa aí é a chamada da palestra, né, que foi feita pela professora Lilian. Obrigada, Lilian, pela sua arte aí na chamada da palestra. E nós vamos tentar conversar com vocês agora justamente sobre um pouco do histórico da fitopatologia de plantas aqui no Brasil. Essa palestra ela foi inicialmente apresentada, né, em 2016, como o tempo passa rápido. Foi no colóquio em fitopatologia tropical, estado da arte em fitobacterioses tropicais, que foi realizado aqui no Recife, de 17 a 20 de maio de 2016, pelo programa de pós-graduação em fitopatologia, com a participação bem atuante do LAFIBAC, que é o nosso laboratório de fitobacteriologia aqui da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Bem, começando a nossa conversa, vamos falar inicialmente daquela velha polêmica. Qual a primeira descrição de uma fitobacteriose no mundo? Será que foi a queima da pereira pelo Jonathan Boyle em 1877 e 1878? Causada na época pela chamada Micrococcus amylovirus, e que hoje em dia é Erwinia amylovora. Será que foi essa daí? Vamos ver, então, que também existe uma citação anterior, né, do moco da bananeira na Guiana, que foi feito por Schomburg em 1840. Nós temos aqui alguns sintomas do moco da bananeira, e essas fotos são da Jéssica, que fez a coleta de todo esse material, né, de moco da bananeira para o trabalho dela de doutorado. Bom, então, existe essa outra citação, e existe a citação que, em 1869, na Bahia, a gomose da cana-de-açúcar ela foi descrita pela primeira vez, né, aqui no Brasil e provavelmente no mundo, pelo Brenner. O Brenner, ele veio da Alemanha e ficou radicado na Bahia, no engenho de cana-de-açúcar, e observou os sintomas da gomose, que são esses que vocês estão observando aí na tela. Essa polêmica ela foi bem trabalhada por Romero Marinho de Moura, que é o criador do nosso programa de pós-graduação, fitobacteriologista famoso, quando ele escreveu essa revisão intitulada Fitobacteriologia, alguns pioneiros e seus registros, na RAP, né, a Revisão Anual de Patologia de Plantas, que todo mundo conhece dentro da fitopatologia. Bom, então, fica essa polêmica, ainda existe essa polêmica, e dentre esses pioneiros, qual o primeiro? Mas eu gostaria de dar os créditos ao Brenner, e que tenha sido feito aqui no Brasil. Bom, no entanto, todo mundo sabe que o Brasil foi invadido pelos holandeses de 1630 a 1654, né? E que essa invasão ocorreu em Pernambuco. Existe um livro da Rebeca, né, falando sobre essa invasão, na realidade, como mostrando figuras, mostrando fotos e desenhos, né, de um paraíso selvagem, que seria realmente a nossa querida terra aqui de Pernambuco. Mas, na realidade, muitos desses desenhos, desses quadros, foram feitos por Albert Eckhout, que vocês veem aqui, né, o nome dele. Ele é um pintor holandês que veio no grupo de Maurício de Nassau, quando eles aportaram aqui. E aqui ele fez muitos desenhos de naturezas mortas, de
plantas originárias, plantas daqui da nossa terra. Então, aqui eu vou mostrar algumas desses desenhos. Os desenhos dele têm uma importância muito grande por registrar essas plantas e também pela maneira como ele fazia os tons claros e escuros. Vocês vejam aí que fica bastante interessante a cuidado desses desenhos. Né? Parecem até fotografias. Aqui nós temos outro quadro, outra natureza morta do Eckhout, mostrando mamão, abacaxi e outras plantas. Aqui nós temos outra também, mostrando as bananas, né? Que a gente observa algumas, acredito que sejam alguns sintomazinhos de antracnose, mas essa natureza morta com hortaliças que eu estou mostrando a vocês aqui agora, ela tem os sintomas bem característicos na couve, está sendo apresentada, aí vocês veem as setas aí, os sintomas da podridão negra das crucíferas, né? Podridão negra das brássicas, e vocês veem aqui os sintomas aqui em cima, né? Os sintomas, fotografias atuais, e vocês veem aqui no desenho dele esses mesmos sintomas, né? Será que ele não tinha umas folhas mais bonitas para pintar? Ou será que essa doença era tão comum que ele, ao coletar as folhas da couve para fazer o quadro, ele encontrou com facilidade essas folhas doentes? Então, fica aqui esse registro, né, que em 1640, o Albert Eckhout, né, holandês, ele registrou em quadro, óleo sobre tela, a podridão negra das crucíferas aqui em Pernambuco. Bom, para situar a fitopatologia no Brasil atual, nós temos que falar um pouco dos primeiros passos que foram dados, daqueles que foram os pioneiros, né, aqui no Brasil. E eu vou citar alguns, não vou me deter muito, mas gostaria de citar alguns. O Arsênio Putmans, ele era belga, né? Veio aqui para o Brasil. Aqui, ele relatou, em 1905, uma bacteriose do algodoeiro, ele se interessava por essa cultura, e em 1903, ele ministrou a disciplina de fitopatologia lá em São Paulo, na Escola Politécnica de São Paulo. Ele não foi o primeiro que ministrou. O primeiro professor de fitopatologia foi Garcia Redondo. Mas nós não temos um registro maior desse primeiro professor, então fica o registro do Arsênio Putmans. E também ele participou, em 1936, da primeira reunião de fitopatologistas no Brasil. Essa reunião foi registrada, né, pela Rodriguesia, inicialmente, e depois foi republicada pelo professor Romero Marinho de Moura, em 2006. Esse livro que vocês veem aí, Os Anais da Primeira Reunião de Fitopatologistas do Brasil, conta como essa reunião se deu, e ela foi lá no Jardim Botânico do Rio, organizada pelo Ministério da Agricultura, com a participação muito ativa do Instituto Biológico de São Paulo. Nós temos também o Otávio Drummond, doutor Otávio Drummond, a pessoa maravilhosa, uma figura presente. Enquanto ele foi vivo, ele participava de todos os congressos de fitopatologia. Ele foi formado na UFV, trabalhou na EPAMIG, construiu o infectário de Raustonea solanacearum e estudou o controle da murcha da batateira, né, causado pela Raustonea. E também trabalhou com bacteriose da mandioca. A Solange Lobato, uma das primeiras mulheres, né, que ela não era fitobacteriologista, mas nesse mesmo encontro dos primeiros fitopatologistas, ela relatou uma bacteriose em cachos de videira. A gente não sabe se seria a mesma
bacteriose campylobacteriana, mas fica a incógnita, porque é muito simples o relato que ela faz. O Ernesto Rona, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, ele escreveu o primeiro catálogo dos parasitas vegetais encontrados até hoje nas culturas do Rio Grande do Sul, onde ele citou tumores em raízes. O Júlio Franco do Amaral, do Instituto Biológico, trabalhou com bacteriose em gergelim cafeeiro. E o Josué Augusto Deslandes, da UFLA, ele, em 1936, ele relatou a mancha bacteriana, né, que ele chamou espécie afim, causada pela espécie afim de bactéria solanacearum, em Bananeira nanica, em 1931, no litoral paulista. Né? Então, aqui nós temos alguns pioneiros, aqui outros pioneiros, Augusto Chaves Batista, ele era baiano, de Santa Maria da Purificação, foi professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco e escreveu um livro chamado Principais Doenças das Plantas no Nordeste. Né? Nesses anos aqui foram 2 trabalhos, um em 46 e um em 47, e um em 53. Ele escreveu um tratado de fitopatologia, que nós temos esse livro até hoje, são quase 1000 páginas mimeografadas, onde ele tem um capítulo chamado Doenças Causadas por Bactérias. Tá? O Dom Bento José Pickel, ele era monge beneditino, foi com outros monges beneditinos responsável pela criação da Escola Superior de Agricultura e de Medicina Veterinária lá em Itapera, que é a célula máter da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e foi professor de Botânica, Fitopatologia e Entomologia da Escola Superior de Agricultura. Ele é também o patrono da cadeira número 8 da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica e a Academia Brasileira de Ciência Agronômica. Depois daqui de Pernambuco, ele foi para São Paulo para o Instituto Biológico. Gregório Bondar estudou a bacteriose da mandioca e o Bento Dantas, pernambucano, técnico fitossanitarista, ele estudou e publicou alguns artigos sobre mal das soqueiras, né, que é uma bacteriose causada por Leptospira chili, subespécie chili, ocorrendo em canas POJ e CT 27139. Também fez relatos da escaldadura da cana-de-açúcar e conta a história da gomose da cana-de-açúcar em Pernambuco e no Brasil, dando crédito de primazia ao alemão Brenner, como eu já falei para vocês anteriormente. Agora, nós vamos passar para ver, né, conhecer os núcleos de fitobacteriologistas aqui no Brasil. Então, em São Paulo, né, nós temos o Instituto Biológico como um dos principais. Lá no Instituto Biológico, vocês veem aqui, né, foram, como eu falei, Dom Bento Pickel e Júlio Franco do Amaral, eles também foram, além de pioneiros, eles trabalharam no Instituto Biológico. Né? No Instituto Biológico, o Agesilau Antônio Bittencourt, que era amazonense, ele foi trabalhar, né, no Instituto Biológico em 1931. Tá? Ele contratou a veridiana Vitória Rossetti para esse instituto em 1941 e em 1957 o grupo deles fez a identificação das Xanthomonas campestres patobacite, hoje Xanthomonas subespécie citri, agente do cancro cítrico em material coletado na região de Presidente Prudente, em São Paulo. E ele foi o responsável pela campanha de erradicação fitossanitária dessa doença que até hoje existe. Né? Bom, falando na veridiana Vitória Rossetti, que a gente conhece como Vitória Rossetti, né? Ela foi a primeira engenheira agrônoma pela Exalc. Né? Olha aí as mulheres aparecendo. Né? Em 1939 ainda, ela foi a primeira que se formou como engenheira agrônoma. Trabalhou no IB de 1941 a 1987 e em 1987 ela se aposenta
Mas nesse ano, como apareceu uma doença nova nos sítios, que foi a clorose variegada nos sítios, ela, já aposentada, cria o grupo de trabalho sobre a CVC. E nós temos ela ainda, né, graduando-se, e aqui a doutora Vitória, como a gente conhece, que também era assídua frequentadora dos nossos congressos, uma pessoa também muito interessante. Bom, falar sobre Vitória Rossetti, a gente tem que falar sobre a CVC dos sítios. O Eduardo Fattenberger, que é discípulo da Vitória Rossetti, ele dizia que a Vitória Rossetti temia que essa doença nova que estava aparecendo fosse o Greening, né, que é o HLB, que ainda não chegaram ao Brasil, mas na realidade não era. Em 1990, o Brasil, né, consegue esse marco histórico que tanto a Vitória Rossetti, o Bouvet e o Garnier, que faziam parte do grupo da CVC, eles descobrem a etiologia bacteriana do CVC. Em 1990, o Dr. Rui Pereira Leite, do IAPA, ele isola a bactéria. E em 1993, são feitos os postulados de Koch pelo Bouvet na França e o Richard Lee na Flórida, quase que simultaneamente, né? Em 1993, a Vitória Rossetti apresenta, né, que as cigarrinhas da família Cicadelides são vetores dessa bactéria. Em 1987, o Wells, ele diz, né, que a bactéria causadora da CVC é a Xylella fastidiosa. Hoje a gente sabe que a Xylella fastidiosa é subespécie fastidiosa, e também a Xylella fastidiosa subespécie pauca, né, que é uma das mais importantes. Aqui nós temos os sintomas da doença CVC, que causa redução tremenda da qualidade, do tamanho, da produtividade das plantas de citros. Aqui estamos apenas mostrando para vocês que em 1990, o trabalho publicado na revista da Academia Científica de Paris, mostrando Vitória Rossetti, né, como primeira autora, e todo um grupo de pesquisadores, a ocorrência de uma bactéria restrita ao xilema nas plantas de laranjeira doce afetadas pela clorose variegata, que era uma nova doença dos citros aqui no Brasil. Esse trabalho é histórico. Em 1997, a FAPESP aprovou o projeto de sequenciamento do genoma completo dessa bactéria, né? E em 2000 foi o Brasil, o marco na fitobacteriologia. O Brasil foi o primeiro país do mundo a decifrar o código genético de uma bactéria fitopatogênica. Esse trabalho foi publicado por Simpson et al. São muitos autores, né? Mais de 60 autores, e foi publicado na Nature. Aqui vocês têm a capa da revista, e nesse trabalho nós temos dois pesquisadores que trabalham com fitobacteriologia, lá do Centro de Citricultura de Cordeirópolis, que é o Marco Antônio Machado e a Alessandra Alves de Souza. Vamos falar sobre eles depois. Ainda no Instituto Biológico, no Laboratório de Bacteriologia Vegetal, né, em 1973, o Júlio Rodrigues Neto, né, nosso colega aqui, ele começou a trabalhar no Instituto Biológico. Ele determinou espécies de patovares e espécies de bactérias, como a Xanthomonas campestris, Patovar melones e a Ervinia piscide, né, que causa a seca dos ramos da goiabeira. E em 1980, ele começou uma coleção de culturas de fitobactérias no Instituto Biológico, que é a coleção IPSBF, que ela é registrada na WFCC, tem mais de 3.000 linhagens de bactérias fitopatogênicas, e hoje em dia ela pode, todas as culturas dessa coleção podem ser acessadas com seus números de registro, nome de doadores, através desse link aqui, que foi resultante de um trabalho que foi financiado pela FAPESP, certo? É o SP-Link.
www.spelink.gov.br, vocês conseguem acessar os isolados bacterianos que existem nessa coleção da IBSPF. Antigamente, a gente usava o catálogo de linhagens mesmo, né? Esse catálogo de strains, e a gente recebeu muitas bactérias do Dr. Júlio, que vêm liofilizadas. Em 2012, ele aposentou-se por mais de 60 artigos científicos. Aqui só para dar a vocês como vocês podem acessar hoje em dia, é Species Link, o nome do... Vocês abrem esse formulário de busca aqui, colocam o nome do gênero e da espécie de bactéria, preenche o formulário, e aqui vocês vão encontrar todos os isolados daquela espécie, ou daquele gênero, ou daquela subespécie, ou patovar. Certo? Bem, vamos continuando. Ainda no Instituto Biológico, esse laboratório de fitobacteriologia vegetal, que eu visitei quando a gente esteve lá em São Paulo, nós temos a nova curadora da coleção, que é a Suzete Aparecida Lanza de Stefano. Ela é bióloga, mestra e doutora, entrou no Instituto Biológico em 2005 e desde 2012 ela é curadora da coleção IBSPF. A Irene Maria Gato de Almeida, uma figura assim, muito interessante. Ela também é pesquisadora do IB, tem grande experiência com fitobacteriose, está lá trabalhando até hoje. O Luiz Otávio Sagion Berian também, ele trabalha lá nesse laboratório de bacteriologia vegetal, ganhou o prêmio Rossetti em 2015. Então, é um grupo bem interessante que eles têm lá. No Instituto Agronômico de Campinas, nós temos o Valdemar Malavolta Júnior, né, que é o pesquisador, né? Ele foi pesquisador do Instituto Biológico e, em 1999, passou para o IAC. Estudou a etiologia de várias fitobacterioses de ornamentais e fruteiras, né? E deu uma grande contribuição ao estudo do canto bacteriano da videira, causou e causa grandes prejuízos à viticultura do submédio São Francisco. Hoje em dia, é Xanthomonas silvipatovar vitícola. Na Unesp, né, de Botucatu, Faculdade de Ciências Agrárias, nós temos o professor Antônio Carlos Maringoni, né, que fez toda a sua formação com Hiroshi Kimati, e em 1988 entrou lá na Unesp e tem muitos trabalhos dedicados à fitobacteriologia. A maioria, né, dos trabalhos dele são com fitobacteriologia, é uma extensa publicação de artigos e formação de recursos humanos. Muitos alunos. Né? Na Exalc, USP, também em São Paulo, nós temos os professores de fitobacteriologia Emílio Gobido e Loures, Clério Lima Salgado, Ivan Paulo Bedem, que trabalha fitoplasmas e vírus, e José Velasquez Júnior, que entrou em 2015. O Velasquez esteve presente no nosso simpósio, no nosso colóquio, né, de fitobacterioses, que aconteceu, que eu já mostrei a vocês, quando eu fiz essa primeira apresentação. Lá no Centro de Citricultura Silvio Moreira, nós temos a doutora Alessandra Alves de Souza, que é pernambucana, formada em Biologia aqui de Recife, na Universidade Católica, o Elvésio Della Coleta Filho, né, que tem uma revisão muito boa sobre 30 anos de pesquisa e manejo da CBC, que está sendo publicada agora na Fitopatologia Brasileira, na Tropical Plant Pathology, desculpem, está sendo publicada, e o doutor Marcos Antônio Machado, que é o pesquisador mais antigo e tem sido diretor lá desse centro de citricultura. No Rio de Janeiro, né, a Federal Rural do Rio de Janeiro é uma referência. Nela, eu encontrei pela primeira vez o Dr. Charles Hobbs, né? O Dr. Charles Hobbs, ele é pernambucano, por isso que eu coloquei essa foto de Olinda aqui, ele é olindense, mas
Depois de viajar com a família para a Inglaterra em 26, ele voltou ao Recife e em 1930 mudou-se para Rio de Janeiro e radicou-se lá. Né? Foi monitor de fitopatologia e em 1944 foi professor de fitopatologia. Publicou uma contribuição ao estudo de uma bacteriose no Boletim da Sociedade Brasileira de Agronomia em 1946. Ele é considerado por todos os fitobacteriologistas como o pai da fitobacteriologia no Brasil. Né? Então, aqui nós temos ele, lá no Rio de Janeiro, ele teve mestrado, fez livre docência, fez doutorado e participou doando isolados, né? Muitos dos isolados dele estão em coleções internacionais de bactérias fitopatogênicas. Ele foi o responsável, juntamente com outros pesquisadores da Inglaterra, da Nova Zelândia e da Grécia, pela proposta da nomenclatura Patovar para bactérias fitopatogênicas. Ele participou de vários congressos, nesse de Munique. Ele fez a segunda constatação de fitoplasmas, naquela época era chamado de organismos tipo micoplasmas, em Chuchu. Em 1978, ele propõe a criação do termo Patovar e em 1981, aqui nós temos a foto dele nesse congresso na Colômbia de fitobacteriologistas, com outros fitobacteriologistas importantes, como o Dário Kelman, o Raul Lucena Ribeiro, que era colega dele lá no Rio de Janeiro, e o Yang. Ele determinou também várias bactérias, como a Pseudomonas carica-papai, Hobbes, Pseudomonas campestre, Patovar-mangífera índica, Hobbes. E em 1985 ele aposentou-se, mas continuou na Embrapa Meio Ambiente, trabalhando com controle biológico. Em 1993, ele foi considerado professor emérito pela Rural do Rio de Janeiro. Alguns discípulos e colegas dele, eu tive a honra de trabalhar com ele ainda quando eu era graduanda, eu estudava agronomia, fui para lá, para o Rio de Janeiro, fazer um estágio com ele. Daí foi que eu me apaixonei pela fitobacteriologia. Também não tinha outro jeito, né? Professores como ele faziam a gente se apaixonar, tamanho o entusiasmo deles pela fitobacteriologia. Aqui nós temos o Charles, aqui o Fujio Akiba, discípulo dele, aqui o professor Takatsu e eu, colegas dele, aqui o João Sebastião, né, Araújo, e o Osamu Kimura, que também foi discípulo fazia parte do grupo de pesquisadores do Rio de Janeiro. Aqui o Raul Lucena Duarte Ribeiro e o João Sebastião. No Rio de Janeiro, João Sebastião do Paulo Araújo continuou trabalhando com bactérias fitopatogênicas, foi orientado de Raul Lucena, Fujio Akiba, do Charles Hobbes, e sobre Charles Hobbes ele disse: convivi 13 anos com o maior fitobacteriologista brasileiro, que detinha a história viva da fitobacteriologia em sua memória. Ele ajudou o grande mestre a escrever sua autobiografia, e tenho orgulho de dizer isso. O João é uma pessoa muito querida. O João fez o doutorado dele com o campo da videira e também trabalha bastante ainda com essa bactéria. Vamos passar agora para Minas Gerais. Em Minas Gerais nós temos as duas universidades, a UFV e a UFLA. Na UFV nós temos o Reginaldo da Silva Romero. Quem não conhece, o grande mestre Romero, né? Apesar de não ser mineiro, ele era paranaense. Ele formou-se e fez um mestrado na UFV e iniciou em 1972 como professor. Fez o doutorado dele no Missouri e fez vários pós-doutorados na Califórnia, na Alemanha, em Auburn, no Alabama. Extensa formação de colegas fitobacteriologistas, extensa produção científica e muitos livros, né? Os livros que a gente utiliza até hoje. Depois nós vamos dar uma olhadinha nos livros. O professor Romero, ele foi meu primeiro orientador, né? Depois ele teve que sair para fazer o seu doutorado, e eu fiquei, então, com o professor Kiyoshi Matsuoka, também trabalhando com bactérias no mestrado que eu fiz lá em Viçosa. Alguns discípulos dele,
Eu me considero discípula, o Ricardo Magela, lá da UFLA, a Andréa Moura Bittencourt, da UFPEL, e o Rogério, lá da UFV. Lá na UFV, nós temos o José Rogério Oliveira, que trabalha ainda com bactérias fitopatogênicas, né? E o Jorge Luiz Badel Pacheco foi uma recente aquisição em 2015. Na UFLA, o fitobacteriologista é o Ricardo Magela de Souza, né? E ele foi discípulo do professor Romero, professor titular da bacteriologia de plantas, com extensa formação de fitobacteriologistas, né? Lá também na UFLA temos o doutor Flávio Medeiros. O Flávio foi meu aluno de iniciação científica, mas ele trabalha atualmente mais com controle biológico do que com bactérias fitopatogênicas. Vamos passando agora para Brasília, né? Brasília nós temos a UNB, a Embrapa Hortaliças e a Embrapa Quarentena Vegetal. Na Universidade de Brasília, nós temos o professor Armando Takatsu, né? O Armando Takatsu, ele é uma figura ilustre da fitobacteriologia, sempre presente aos congressos, sempre disposto a colaborar com os colegas, sempre disposto a orientar os alunos. Quando ele deixou lá a UNB, ele foi atuar na pós-graduação em Ciências Agrárias na Universidade Federal de Uberlândia, certo? Trabalhou com várias bactérias importantes e ele foi consultor de campo na detecção do moco da bananeira em Alagoas. Quando o moco da bananeira apareceu pela primeira vez em Alagoas, ele foi convidado e participou lá dos estudos, da campanha de erradicação, orientou bastante lá. Aqui nós temos o nosso querido Armando Takatsu. Lá na UNB, atualmente nós temos a doutora Marisa Álvares da Silva Veloso Ferreira, né, que é mineira, né, mineira migrou para Brasília, teve a sua formação pela UNB, mas fez o pós-doutorado no INRA, na França, com a Universidade de Châtellerault-Campêche, Vitícola. Ela é nossa colaboradora, né, e parceira ainda hoje do LAFBAC, com relação ao campo bacteriano da videira, né, e trabalhou também com seca dos ponteiros da goiabeira e mancha bacteriana do tomateiro. Aqui ela está com uma das alunas quando foi fazer trabalho de campo com a Maria Angélica Barbosa, que é da Embrapa Semiárido. Ela apresentou nos nossos colóquios uma palestra intitulada Detecção e Variabilidade de Xanthomonas campestres Patovar vitícola, agente do canto bacteriano da videira. E aqui nós temos a doutora Marisa, para vocês não esquecerem dela, né? Não pode esquecer, não pode. É bom gravar essas pessoas, porque a gente chega nos congressos, né? E vê as pessoas e não sabe quem elas são. Então, é importante que a gente tenha esse conhecimento, né? Porque é muito interessante. Lá em Brasília também nós temos o Carlos Ribeiro Suji, né? Que é professor desde 1993, né? E juntamente com outros professores, como o Armando Takatsu, o Bianese e o Norman Chad, da Universidade da Geórgia, eles fundaram o mestrado de lá de Brasília e o primeiro curso de bacteriologia vegetal foi ministrado em 1974 pelo Dr. Norman Chad. Agora vamos para Embrapa Hortaliças. Nós temos uma figura icônica, que é o Carlos Alberto Lopes, né? O Carlos Alberto, entusiasta, vocês vão ter a próxima, já vou adiantando, viu, Marco? Vamos ter a próxima palestra com ele sobre a traiçoeira murcha bacteriana, é importante. Então, ele é viçosense, né? Nasceu em Minas Gerais, mas é pesquisador da Embrapa Hortaliças desde 1977. Em 2013, ele ganhou a bota, prêmio máximo da Fitopatologia Brasileira, do Dr. Álvaro Santos Costa.
e tem contribuído muito mesmo com a fitopatologia. A fitopatologia e a fitobacteriologia, na parte de epidemiologia, controle integrado, melhoramento genético, seleção de clones de batata com resistência, que nós vemos ele no campo, e aqui com o doutor Hayward da Austrália, quando ele veio aqui fazer a sua sabática, e passou 2 semanas com o Carlos Alberto lá. Quem não conhece esse livrinho, Doenças Bacterianas das Hortaliças, que é um livro muito importante, né, que é do Carlos Alberto, e esse doenças do pimentão também, doenças do tomateiro, manejo integrado de doenças de pragas e hortaliças. Ele, nos nossos colóquios de 2016, ele apresentou melhoramento genético visando resistência à mancha bacteriana. Uma excelente palestra que foi ministrada pelo Dr. Carlos Lopes, está aí a figura dele, vocês guardem aí na sua memória. Alice Maria Quezado Duval, também é da Embrapa Hortaliças de Brasília. A Alice começou na Embrapa Hortaliças em 1994, deu várias contribuições, né, sobre principalmente o grupo Xanthomonas, né? Inclusive, ela também foi uma das criadoras que tem a patente dessa cultivar BR Sena, que tem resistência à Pseudomonas syringae patovatomato e o melhor desempenho na resistência à mancha bacteriana. Estou andando um pouquinho depressa porque tem ainda outras... Estou vendo que o tempo está indo embora. A Abi Soares dos Anjos Marques, Embrapa Quarentena Vegetal. A Abi é natural da Bahia, mas foi formada aqui pela UFRPE. A Abi é pesquisadora desde 1985, inicialmente na Embrapa Seragem, passando depois para a Quarentena Vegetal. Contribuiu muito e tem contribuído para métodos diagnósticos para fitobacterioses e promoção da compreensão da quarentena vegetal com bactérias, além de formar recursos humanos. No Rio Grande do Sul, né, nós temos a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde eu não tinha conhecimento, mas o doutor João Rui Jardim Freire, né, ele foi um dos primeiros professores e professor de fitobacteriologia desde 1957, depois ele migrou para a microbiologia e foi citado pelo Dr. Valmir Duarte. Né? O Dr. Valmir Duarte era professor da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Sul e hoje ele tem empresas, né, como a Agronômica, que é uma empresa de consultoria, mas foi ele que fez a proposta da subespécie Tectobacterium parotovorum subespécie brasiliensis. Aqui nós vemos o Dr. Valmir Duarte com o Dr. Gelman, no congresso que houve em Guadalupe sobre mancha bacteriana. E na Universidade Federal de Pelotas nós temos a Andréa Bittencourt Moura. A Andréa foi discípula do Dr. Reginaldo Romeiro e tem sido assim, incansável na formação de recursos humanos, na publicação de trabalhos, principalmente com bactérias que são transmitidas por sementes. Isso é muito importante. Ela fez pós-doutorado em 2016 na Universidade de Verona, na Itália. Vamos agora passar para a nossa turma de Pernambuco, né? Bahia e Alagoas. Contemplando a UFRPE, a Embrapa Semiárido, a UNEB e a UFAL. Bom, falar um pouquinho sobre mim, né? Mas, rapidamente, vocês lembram que eu disse que em 74 eu fiz o estágio na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com Charles Robbins. Em 75 eu fui contratada como professora da UFRPE. E nesse ano ainda eu viajei para Viçosa e fui a primeira mestranda de Reginaldo Romeiro. Né? Ele tinha muito orgulho disso. E depois, como eu não terminei com ele, mas continuei com o professor Kiyoshi Matsuo. Bom, em 1986, eu, pela primeira vez, ministrei a disciplina de fitobacteriologia no mestrado, daquela época, mestrado em fitossanidade.
Foi o ano que eu regressei dos Estados Unidos, onde eu fiz o doutorado com o Dr. States McCarthy. E em 1988, foi a defesa de tese da minha primeira orientanda, né, de mestrado, que trabalhou com bactérias fitopatogênicas promotoras de crescimento e biocontroladores. Trabalho também com bacterioses da videira, que é a Ruth Butzstein. Bom, formei fitobacteriologistas, isso é uma das grandes realizações da minha carreira. Então, eu sou muito honrada em ter sido professora desde da iniciação científica de Elineide Barbosa de Souza, também o Marco Aurélio, a Adriana, a Ana Rosa, a Indira, que é lá do Panamá, a Cátia Silene. Então, se eu fosse colocar aqui todos os fitobacteriologistas que foram meus alunos, não ia caber. Então, eu citei alguns. Os outros que não foram citados, por favor, não se sintam rejeitados, mas sim porque não ia caber aqui o espaço. Mas esses dois grupos de pesquisa que foram criados por nós aí no Laboratório de Fitobacteriologia, no LAFIBAC, né? São bactérias fitopatogênicas promotoras de crescimento e de biocontrole e bacterioses da videira. Esse ano, a coordenação desses dois grupos passou para a Elineide e para o Marco Aurélio, né? Meus discípulos. Viajei muito com a fitobacteriologia, fui para o Japão, participar de congressos, para a Austrália, fazer cursos lá com o Dr. Hayward. Sempre buscando, né? Desculpem, o aprimoramento nos trabalhos e nas pesquisas com bactérias. Aqui, uma das doenças com que nós trabalhamos era a bucha bacteriana em helicones, que foi bastante importante aqui em Pernambuco. Bom, muitas das pesquisas que nós realizamos, né, que o grupo realizou, contribuíram para minimizar os prejuízos causados por fitobacteriose no Nordeste. Isso deveu-se a também, né, cooperações e intercâmbios com vários pesquisadores do exterior. Né? Em 1996, eu me aposentei, né? Mas continuei na ativa. Em 2006, 10 anos depois, recebi o prêmio Dr. Álvaro Santos Costa, que muito me honra, e também participo das academias pernambucana e brasileira de ciência agronômica. Em 2016 foi um ano assim, muito interessante, porque eu participei do colóquio, dei palestra, fui homenageada, e teve também outras homenagens aí que apareceram, né? Mas em 2017 eu me aposentei definitivamente, com 46 anos de UFRPE, 42 como profissional e 4 como estudante, né? 2017 foi a defesa de tese da minha última aluna, Jéssica Rodrigues da Silva. Aqui os cursos que nós fazíamos, aqui a bota, com todo o pessoal da Rural aí no apoio, fizeram faixas, foi bem interessante, foi muito legal. Aqui o Flávio Medeiros, lá em Lavras, ele fez uma homenagem lá para mim, numa reunião de controle biológico. Aqui o Marco Aurélio, pregando também uma placa, quando dos 40 anos do curso de pós-graduação, né, em fitopatologia, aqui em Pernambuco. Interessante é que eu sou assim, eu sou a mais nova dos antigos da velha guarda da fitopatologia aqui na Rural, e a mais velha dos mais novos, que eu também me considero, né, dentre os mais novos. Então, aqui eu sou a mais velha dos mais novos. Aqui, como acadêmica, né,
aqui o meu apoio, que está sempre aqui, para quem conhece, sabe que o está sempre aqui, sempre foi o meu apoiador incondicional, né? Na minha trajetória, né? Muitas vezes eu passava as noites, virava as noites no computador e se não fosse ele, eu, com certeza não teria feito o pouco que eu fiz. Aqui foi a homenagem que foi feita nos colóquios, né? A plaquinha que eu recebi. Tá bom de falar de mim, vamos falar agora da professora Elineide Barbosa de Souza. Eu sempre disse, a Elineide foi meu braço direito, meu braço esquerdo, minha cabeça, tudo, né? A Elineide é uma pessoa maravilhosa, uma pesquisadora incansável, responsável, né? Uma mãezona para os seus orientados, todos que trabalharam com ela sabem disso. A Elineide trabalhou no seu mestrado com a mancha bacteriana, em tomateiro, ela trabalhou também no doutorado com a manchacosa do meloeiro e me acompanhou aqui, ela e Marco Aurélio têm me acompanhado durante toda a minha trajetória. Apresentou a palestra no Colóquios, né? E aqui nós temos, não esqueça, da professora Elineide, vários artigos publicados, várias formações de recursos humanos, realmente importantíssima na fitobacteriologia. Marco Aurélio Siqueira da Gama, né? Marco Aurélio, em 2014, entrou como professor adjunto da UFRPE. Desde então, tem trabalhado incansavelmente, além de ter trabalhado no mestrado, doutorado, trabalhando com etiologias de xantomonas, trabalhando em anacardiases Ribeira, parceria com a doutora Marisa, parceria com o doutor Marco Viana, parceria com o doutor Jong, né, com o Complexo Burkholderia, né? Vocês viram a palestra passada, a semana passada foi justamente sobre esse Complexo Burkholderia causando podridões em cebola, e inúmeras parcerias com o doutor Adriano, na UFAL, com o doutor Nadson, em Morrinhos, e assim por diante. Marco Aurélio e Elineide são, e o Adriano também, que eu vou mostrar daqui a pouco, são os esteios do nosso LAFBAT. Então, aqui os alunos do Marco, alunos de fora, esses aqui são mexicanos que vieram aqui trabalhar com ele. Aqui nós temos a doença com que ele trabalhou na mancha bacteriana das anacardiáceas, né? As folhas e os frutos do cajueiro. E aqui um grande elenco de alunos, de colegas, né? De todos os níveis, graduação, mestrado, doutorado, do Laboratório de Fitopatologia. Então, aqui a professora Elineide, o professor Marco Aurélio. Aqui ainda com o Marco Aurélio, né? Foi Marco Aurélio que estava ele, a professora Lília, a professora Samir, a professora Elineide, à frente dos colóquios de fitopatologia tropical, onde algumas palestras foram apresentadas. Por exemplo, a diversidade e variabilidade de Houston SPP foi apresentada pela Thaís Santiago. A Thaís Santiago hoje é professora da UNB. Está aqui ela, o Samir, o professor Carlos Alberto, novamente, que é a equipe de alunos e professores que trabalhou nos colóquios, foi muito, muito interessante. Né? Houve apresentações com a doutora Marisa Ferreira, a doutora Ana Rosa, Angélica Barbosa, Elineide, e o professor Velasco, e alunas, né? Gravem essa daqui, que essa daqui é a Jéssica, que foi minha aluna, minha última aluna de doutorado, a Jéssica Rodrigues da Silva, e outros alunos, e o professor Marco também apresentou palestra, e como resultado desse colóquio foi publicado esse livro, Estado da Arte em Fitobacterioses Tropicais.
né? Esse livro ele está disponível, quem quiser obter, está disponível em PDF nas redes. Agora, Adriano Márcio Freire Silva. Adriano é muito importante no laboratório de fitobacteriologia. Ele tem uma cabeça privilegiada. Ele é aquele tipo daquele pesquisador que ele vai sempre em busca dos problemas para obter as soluções, né? Que é a grande característica de todo pesquisador. Fez graduação, mestrado e doutorado na UFRPE. Mas fez pós-doutorado na Embrapa Carolina Posteiros e também na UFRPE. Atualmente ele é professor visitante do SECA na Universidade Federal de Alagoas. E também tem uma extensa formação em fitobacteriologistas. Trabalhou com a podridão mole da alface, né? No mestrado, no doutorado com o cancro da videira, nós temos aqui o Adriano, e trabalhou também, né, e continua trabalhando com o mofo da bananeira lá em Alagoas. Aqui são fotos tiradas por ele, né, os sintomas do mofo, né, amadurecimento desigual dos frutos, a podridão interna dos frutos da banana causada pela Ralstonia e aqui o escurecimento do sistema vascular. Aqui o professor Adriano e a professora Elinete. Ana Rosa Peixoto, da UNEB, né, desde 1995. Ela é professora de lá, atualmente ela é titular e tem estudado também doenças bacterianas, fez seu pós-doutorado aqui conosco na Universidade Federal Rural, no LAFBAC, e tem participado bastante na formação de recursos humanos e trabalhado com as doenças que ocorrem lá no Vale do Submédio São Francisco, que é o Congresso de 1993, em Aracaju, Ana Rosa, que doença da videira, ela estudou hospedeiros alternativos, aqui tem a soja perene, como hospedeira alternativa da Xantomonas Patovar vitícola. Ela falou no colóquio sobre bactérias emergentes no Brasil, aqui a doutora Ana Rosa, para quem não conhece, Ana Rosa Peixoto. Maria Angélica de Guimarães Barbosa, né, pesquisadora da Embrapa Semiárido desde 2006 e especialista em doenças da videira, trabalhando em colaboração conosco. A Angélica tem sido muito importante nessa parceria do estudo do cancro bacteriano da videira, que ela com a Marisa também faz parte desse grupo, Bacterianos da Videira, e ela falou sobre o manejo do cancro bacteriano da videira no Vale de São Francisco, nos nossos colóquios. Aí, para quem não conhece, a doutora Maria Angélica de Guimarães Barbosa. Bom, depois do colóquios, né, nós tivemos, importante aqui, o 51º Congresso Brasileiro de Fitopatologia. Acho que muita gente deve ter participado. Nós tivemos o Marco como presidente, a Lilian como vice-presidente, a Lineve como secretária, Delson tesoureiro, Samir, coordenador científico desse congresso, e como resultado, os anais estão disponíveis, né, no site lá da Sociedade Brasileira de Fitopatologia. Aqui alguns flashes do congresso, nosso presidente da Sociedade Brasileira de Fitopatologia, o Eduardo Mizubuti, o Marco Aurélio, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Fitopatologia, Lilian Elinene. Samir, Leandro Vélez e o André são professores, né? O Samir agora está lá no Cariri, né, como professor da Universidade de lá. O Vélez está nos Estados Unidos, deve estar nos assistindo agora, e o André, nosso colega lá na UFRPE, trabalhando com pós-colheita. Aqui, Elineide e Marco Aurélio, no Congresso. E aqui a turma de estudantes lá do LAFBAC, né, cada um mais lindo, mais maravilhoso do que o outro. Estudantes que eu gosto tanto de abraçar quando eu chego lá no laboratório.
Nesse congresso, várias palestras em fitobacteriologia foram ministradas, né, pelo Dr. Luiz Eduardo Aranha Camargo, pelo Dr. Jong, pela Alessandra e o Dr. José Velasquez. Né? Mas teve um grupo muito importante, que foi o grupo de Mulheres na Fitopatologia, um grupo de discussão, coordenado pela doutora Maria Isabel Balbi, né, que foi a coordenadora desse grupo, e a vice-coordenadora foi a doutora a Renata Belisário, que também está nos escutando agora. Nesse congresso foram apresentados 51 resumos em fitobacteriologia, sendo que 25% deles da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e 19 da Unesp Botucatu e outros grupos que eu fiquei muito feliz, né, no congresso em ver que vários outros grupos estavam trabalhando com bactérias fitopatógenas. Alguns índices, listas, livros, periódicos, né? Sociedade Brasileira de Fitopatologia foi criada em 1966, em 1975 foram criadas as revistas Fitopatologia Brasileira e Suma Fitopatológica. Em 1981 saiu a lista anotada de bactérias fitopatogênicas no Congresso Internacional de Bactérias Fitopatogênicas. Em 1993, eu e Sami fizemos uma lista comentada de bactérias fitopatogênicas registradas no estado de Pernambuco. Né? Em 1993, a RAP iniciou uma série sobre taxonomia de bactérias fitopatogênicas, onde cada especialista falava sobre o grupo que trabalhava. Em 1994, a Abi Soares, ela publicou, juntamente com Charles Hobbs, o Boatê e a Patrícia Messemer, o índice de fitobacteriose assinaladas no Brasil. Em 1995, foi publicado o primeiro livro Bactérias Fitopatogênicas do Reginaldo Romero, e em 2001, Métodos em Bacteriologia de Plantas, né, que é o livro prático do Romero. Em 1995, 2005, né, agora 2005, Bactérias Fitopatogênicas, a segunda edição do Manual de Romero. 2008, a fitopatologia brasileira passou a ser Tropical Plant Pathology. Em 2008, a Suma Fitopatológica publicou uma lista de bactérias, né, lista de bactérias fitopatogênicas assinaladas no Brasil. Foi atualizado com 722 referências. Em 1995 e 2010, o Maringoni publica apontamentos de técnicas em fitobacteriologia, e em 2000, 2005 e 2016 nós publicamos o Manual de Práticas em Fitobacteriologia. Né? Essa foi a primeira edição, em 2000, essa daqui é a segunda edição, em 2005, e a terceira edição, em 2016. Ontem eu recebi um pedido de uma aluna, né, sobre uma técnica de detecção de ácido cianídrico, que ela disse que não estava encontrando mais o manual para comprar, que já estava esgotado. Então, Marco Aurélio e Elineide, a gente vai ter que fazer uma nova impressão do manual. Todos esses nomes que eu cito aqui, eles contribuíram de alguma forma para a fitobacteriologia no Brasil. Alguns como pesquisadores, como o Rui Pereira Leite, do IAPAR, né? Outros também trabalhando na epidemiologia de bactérias, como o professor Samir, né? Outros fazendo seus mestrados e doutorados sob a orientação de fitobacteriologistas, como Sayonara e a Andrea. Né? A Olinda ainda está na ativa, lá na Embrapa. O Ailton trabalhou comigo, né, com bactérias fitopatogênicas, a Rosali também com a bucha bacteriana, o doutor Marta ainda tem colaboração com o doutor Marto, tem colaboração com o professor Marco Aurélio, né, com relação a bacterioses de anacardiáceas, o Harley, o Dirceu Macanhã foram discípulos de Romero. Dr. Hiroshi Noda, né, trabalhou com a muxa bacteriana, e tem a Yoshimatsu, que é uma cultivar
né, que tem tolerância à murcha bacteriana, a doutora Nilvanira Tebaldi, que é de lá da Universidade Federal de Uberlândia, doutor José Júlio da Ponte, que trabalhou sobre controle, esse é um dos mais antigos fitobacteriologistas do Brasil, né? A Grace continua trabalhando, né, ligada ao nosso laboratório. Enfim, são vários nomes que não deu para colocar todos aqui. Mais uma vez, eu peço desculpa àqueles que ficaram faltando. Bom, estamos chegando ao final. Desculpem aí, mas essa linha do tempo, né, da fitobacteriologia no Brasil, vocês vão estar com a palestra gravada e depois, quem quiser, eu posso mandar a palestra, os slides. Então, aqui, de 1640 a 1972, 1640 com Eckhout registrando a podridão negra na natureza morta, 1863, Brenner, Pomose da cana-de-açúcar, e aí vocês têm todos aqueles, em 1944, Charles Robbins começa como professor da Universidade Federal Rural, em 1966, criada a Sociedade Brasileira de Fitopatologia, 72, Romeiro, professor da UFV, né? Vamos agora para a próxima linha, 73 a 95. Aqui, 1975, eu entrei como professora, né, da UFRPE. Aqui nós temos vários acontecimentos. A Vitória Rossetti, em 1987, ela se aposenta e cria o grupo de estudos da CDC. E por aí vai, minha gente. Em 1995, o professor Reginaldo Romeiro publica Bactérias Fitopatogênicas, né? Primeiro livro, esse aqui já é a segunda edição, mas o primeiro era um livro da capa azul, né? Eu não estou com ele, não estava com ele aqui para tirar, nem achei imagem para mostrar. A professora Ana Rosa inicia na UNEB. Continuando, de 1996 a 2017, a professora Marisa, né, inicia como professora da UNB, a professora Andréa Pitancourt, a Andréa Moura, conhecida, né, como essa na Universidade Federal de Pelotas, e aqui nós vamos, né, seguindo. Em 2014, o professor Marco Aurélio é contratado como professor da UFRPE. Em 2016, nós temos os colóquios em fitopatologia tropical, né, com o estado da arte em fitobacterioses tropicais, e o lançamento da terceira edição do Manual de Práticas em Fitobacteriologia. 2017 foi o 50º Congresso em Uberlândia, né? Foi lá em Uberlândia que resolvemos trazer o Congresso de 2019 para Recife, e que foi um sucesso, como já mostrei para vocês. Agora, de 2018, né, que continua. Vamos lá. 2019, o 51º Congresso Brasileiro de Fitopatologia, no qual houve a primeira reunião do grupo de discussão Mulheres na Fitopatologia, coordenado pela Maria Balbi e Renata Belisário. Nesse congresso foi interessante, os dados que foram apresentados. E a Renata, inclusive a Renata e a Maria mandaram para mim. Vejam só, um levantamento que foi feito, né, com relação aos diferentes gêneros, né, número de pós-graduandos. Isso em 11 instituições de ensino, né? Nós tínhamos 223 mulheres e 139 homens, fazendo mestrado e doutorado, ou seja, o número de mulheres muito maior do que o número de homens, né? Docentes, número de docentes nessas universidades, nós tínhamos mais homens do que mulheres, 60 homens, 24 mulheres. E sócios da SBF, 191 mulheres e 176 homens. Mais uma vez, nós estávamos em maior número. Nessa primeira reunião do grupo de discussão, né, eu estava presente, eu inventei de levar para mostrar lá ao pessoal o livrinho
que eu tinha escrito, chamada Quem Fez Viver Ficar Doente, que foi um livro que eu escrevi, né, baseado em doenças da videira. Vivi é uma videira, né, que era dada de presente pelo avô a 2 netos. E ela fica doente, o avô fica preocupado e chama a tia, que é fitopatologista, para ir olhar lá a videira e dizer o que é que a videira tinha, qual era a doença da videira. Então, escreveram isso aqui, né, pessoal? Tá? Não sei se foi, não sei quem foi, mas colocaram assim. Além de ser pesquisadora, orientadora, mãe e avó, a doutora Rosa Mariano também divulga a ciência por meio de livros infantis. Aí achei interessante isso aí. Muito obrigada, né? Bom, então, em 2019, né, a Thaís Santiago, que é professora da UNB, ela conseguiu, entrou em contato comigo e pediu alguns livros para apresentar lá num programa que eles têm da pós-graduação, que é chamado Fitopatologia na Praça. Então, que é uma amostra de fitopatologia para colégios, né? Para colégios de crianças, né? Então, os alunos eles vão participar e vão olhar essas mostras. Então, ela pediu o livro e o livro foi apresentado lá e ela mandou essa fotografia para mim. Eu gostaria de citar isso aí, né? De citar e de agradecer, né? Bom, chegamos em 2020, né? Estamos na pandemia, né? E dentro dessa pandemia, como não haveria deixado de ser, né? A comunicação tem que ser virtual, temos que ficar no isolamento. E foi muito importante fazer parte desse ciclo de palestras virtuais do PPGF e UFRPM. Né? Semana passada foi a apresentação de Marcos, essa semana a minha apresentação. Bom, 2021 vem por aí, 2022 vem por aí, e vocês é que vão escrever a continuação da história da fitobacteriologia, certo? Bom, finalmente eu queria agradecer aos meus alunos de sempre, a todos eles, e eu quero agradecer aos alunos. Não poderia falar de todos, então eu escolhi a Jéssica, que foi a minha última aluna de doutorado, para agradecer e, em nome dela, a todos os alunos, né, que me fizeram percorrer esse caminho. Desde o meu primeiro contato com a fitobacteriologia, lá no Rio de Janeiro, com o doutor Charles Hobbs, até hoje. Né? E a Jéssica, além de ser minha última orientanda, ela fez um trabalho muito bonito. Ela foi coletar isolados de Haustorna solanacearum, lá no Amazonas. Então, ela fez de tudo. Andou de todos os meios de comunicação, meios de transporte possíveis. Andou de voadeira, andou de moto, andou a pé, fez todas as coletas. Olha aí a situação. Foi uma desbravadora mesmo, viu? Muita coragem. Fez amizade com os macacos. Ia visitar plantios de bananeira a 1 quilômetro de distância do rio, né, que era o meio de comunicação dela. Realmente, a Jéssica foi uma heroína. Quando chegava de noite, ainda ia fazer os isolamentos do material que ela tinha coletado. Então, em nome de Jéssica, eu agradeço a todos os meus alunos pelo carinho, pela paciência comigo, pela compreensão, né? E pelas lindas lições, pelos lindos ensinamentos que eles me deram. Aos colegas, eu quero agradecer, principalmente aqueles colegas que me ajudaram, né, durante toda a minha carreira de fitobacteriologista e também a minha apresentação, porque muita gente colaborou com o capítulo que nós escrevemos, eu e a Inês, mandando fotos, mandando informações, preenchendo um pequeno formulário que eu fiz. Né? Agradecer aos grandes mestres. Esses grandes mestres, eu vou citar apenas 2. Né?
Eu sou Reginaldo Romero e professor Charles Holmes, certo? E agradecer a vocês que estão me assistindo até agora. Eu acho que já passei demais do tempo, peço desculpas, mas a história da fitobacteriologia não tem fim, né? A história continua e certamente será vivida com tanta garra e amor quanto as que incentivaram os nossos pioneiros fitobacteriologistas. Muito obrigada a todos. Muito obrigada a vocês pela participação nessa conversa, né, que eu me senti muito bem. Tão honrada quanto feliz em participar. Obrigada.